Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo! Fala, Rafa. Fala, pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa conversa com o Ricardo Laganaro e também com a Sabrina Wilkins e o Leopoldo Nakata sobre edição de VR, edição de realidade virtual. Então, se você por acaso não viu o episódio anterior, dá uma procurada no teu feed ou vai lá no nosso site e procura o episódio para vocês se interarem sobre a história do Laganaro e a introdução toda aí desse assunto, e depois vem pra cá pra ouvir o final desse papo. É isso aí, pessoal, a gente acabou dividindo a conversa em dois, né, como a gente avisou no último episódio. Tava tão bacana, mas tão bacana o papo, a gente não quis cortar, então a gente preferiu render 2 episódios pra ter mais conteúdo aí pra vocês. Espero que vocês gostem, então aproveitem aí o segundo episódio, edição de realidade virtual, com Ricardo Laganaro, Sabrina Wilkins e Leopoldo Nakata. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a Leno FX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí, pessoal. E galera, agora no dia 30 de setembro começa mais um workshop online gratuito do AV Makers, dessa vez sobre fotografia profissional. O curso tem como objetivo ensinar todo o processo de direção, iluminação, revelação, tratamento e edição das imagens. Então corre lá no site avmakers.com.br e reserve já a sua vaga. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com, para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo, mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele para vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar então o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir para Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e ao mesmo tempo receber aquela recompensa especial. Hashtag Vai Pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Conta um pouco da abertura do Step, Sá, porque eu acho ela... eu até queria daí falar um pouco do quão meio revolucionária, pra montagem de 360 foi na época, e por isso que o filme foi tão bem na época, assim. Conta aquela sequência de abertura que você fez, que é tipo... A gente foi lá pra... Enfim, muito amigos e tal, Laganaro ia fazer esse filme, e eu falei, eu vou com você, cara. E aí a gente, se aconteça o que acontecer, a gente vai estar junto nessa. Se faltar material,
a gente vai saber o que tá faltando de material, se o material não render, se não ficar legal alguma coisa, a gente vai entender isso junto, que eles tinham 2 diárias em prisões de segurança máxima. Eram, na verdade, 2 flights, né? Eram 2 diárias numa, aí passava 7 dias e 3 diárias em outra, né? Assim, tipo, ou 3 e 2, sei lá, mas era isso. Era pouco tempo, né? E não tinha visita de locação, não tinha scout, não tinha nada. Era entrar rodando, né? E aí, falei, vou com você. Daí ele topou, a gente fez essa aventura juntos. Aí, quando começou a chegar o material, cara, essa ideia toda de você estar no lugar da pessoa, pra mim, essa ideia, é a mais chapante de todas. Você literalmente, é a regra de ouro de todas as religiões, né? Se colocar no lugar do outro, literalmente sentir o que aquela pessoa sente. Eu acho que o cinema, a gente ficou com a quantidade de coisas que a gente absorve por dia, imagens, sons e vídeos, e eu tô falando de uma coisa que não é recente, né? Faz muito tempo. A gente acabou ficando meio cínico, espectadores cínicos, as imagens já não nos movem tanto mais, assim. E aí eu senti, quando começou a chegar o material do Lagas, primeiro que foi uma treta renderizar esse material, eu chorava, liguei para todos os meus amigos de pós que eu tinha, pra Joca, pra Laura, pra todo mundo, como é que a gente faz pra render? Ninguém tinha nenhuma experiência com aquilo. A gente tava com uma lixeirinha, que era o melhor que havia, e o troço não funcionava, e o Lagas sempre com aquela paz meio Buda, assim, e eu tipo, querendo me jogar da janela do hotel. E aí começou a funcionar, a gente começou a assistir o material, e eu me emocionava muito assistindo aquilo, de poder me colocar no lugar das pessoas que estavam naquelas prisões, independente do que elas tinham feito ou não. Isso não sou eu que tô aqui para julgar isso, mas da emoção de estar trancado. E aí a gente montou uma sequência inicial que é uma sequência super sensorial, mas que ao mesmo tempo você enxerga as coisas bem, dá tempo de você ver o que está acontecendo, que é literalmente você sendo enclausurado na cadeia, né? Então a gente começava com um plano aberto, e aí vinha um som que você sabia que ia dar alguma coisa ruim, ele chamava um troço esquisito, fechava uma porta em som, né? E a gente ia cada vez mais entrando para dentro da prisão, e era, enfim, depois que eu montei isso e que eu achei que deu certo, daí mostrei pro Lagas e ele curtiu, falei, puta, cara, bom, o resto é cinema. Isso aqui a gente fez, o filme tá ali naqueles primeiros... Minutos ali, né? E é muito angustiante mesmo. Eu assisti no celular, com fone de ouvido, como vocês sugeriram, e eu imagino isso com óculos. Se eu já fiquei angustiado vendo no celular, eu imagino que com óculos deve ser uma experiência muito assustadora. E na época foi muito forte, porque tinha ainda esse dogma dos cortes, e aí a grande sacada que a Sá fez, acho que meio inconsciente, já com a experiência, e depois eu formalizei meio a isso, é que ao contrário do cinema, o corte seco funciona muito bem na realidade virtual se ele não for invisível, né? Então, porque você tá no espaço, você tá no ambiente que tá te envolvendo, se você cortar invisível, demora 2, 3 segundos pra você entender que catso aconteceu, e isso te tira a sensação de presença absolutamente, né? E era isso que se falava na época, não pode corte seco, não pode. E aí a gente fez um filme que abria com 7, 8 cortes secos seguidos, assim, pá, pá, pá. Só que todos eles tinham essas pauladas das grades sendo trancadas. E você cada vez num espaço mais fechado, terminando com uma cela, com um prisioneiro te olhando de baixo pra cima, mega mal encarado. No começo, né, do filme. Então, tinha essa questão sensorial de você sentir a cada corte que você ia ser teletransportado, porque tinha essa antecipação, né, do som, de 2, 3 segundos ali, de fechando, pá, fechou, você vai pra dentro. Mais um. E isso foi meio que, pra mim, abriu minha cabeça, assim, porque eu falei, puta, dá pra cortar. Só que eu tenho que denunciar que eu vou cortar. E isso é a lógica de ride da Disney, né? De parque de diversão, de teatro, quando rola um blackout, fica 3 segundos tudo preto e acende a luz e o cenário mudou totalmente, que parece um passe de mágica, isso sempre é marcado com um som muito forte, né? É uma forma meio teatral de te avisar, eu tô te levando para outro lugar, né?
E aí as possibilidades ficam infinitas. E depois que a gente tem essa entrada, a gente começa a interagir com os personagens, né? A gente começa a ver o pessoal... Eu esqueci agora, a gente falou no início da conversa, você tem uma visita é uma ONG, dos... né? Esqueceu, é uma ONG e as pessoas... Empreendedores. São os empreendedores. É um programa de reabilitação através do empreendedorismo, e esse dia que a gente visitou é o dia que é a formatura dos prisioneiros que encontram os voluntários que ajudam. É uma cerimônia que tem várias atividades e termina com a formatura deles recebendo o diploma de um MBA de verdade que eles fizeram de dentro da cadeia, né? E tem só um detalhe também que eu queria falar, que eu acho que tem a ver também com roteiro e estrutura narrativa de edição e de documentário, porque como eu já tinha trabalhado, né, com o Joe no museu e tal, a gente tinha começado a falar de fazer esse projeto, com ele editando, e ele não podia, que ele não tinha agenda e tal. E aí eu falei, puta, como roteiro de documentário é feito na edição, e o Joe tinha montado muitos documentários incríveis até então, e eu tava desesperado porque eu não sabia o que fazer no filme, porque a gente não ia ter como visitar, não ia ter como escolher o personagem antes, a gente ia chegar com uma câmera que eu não conhecia, num lugar que eu não conhecia, sem saber quem eram os personagens pra fazer um filme. Falei, como é que a gente vai resolver? Aí eu chamei o Joe pra me ajudar a escrever o roteiro disso. E você lembra da nossa primeira conversa na Livraria Cultura que você me falou, Joe? Eu lembro da conversa, não lembro exatamente o que eu falei. Não, porque era muito isso, né? Era uma dúvida do que a gente vai contar. A gente vai contar o trabalho da ONG, que é lindo. A gente vai contar o trabalho, né? O que acontece com os prisioneiros ali dentro e tal. E aí o Joe, com o caderninho dele, me olhou e me falou, personagem. A gente precisa de um personagem. Faz um filme de um cara. E aí a gente começou a escrever um roteiro de um personagem idealizado, meio fictício, que a gente, pelas histórias que a gente lia sobre o trabalho da ONG, com todos os materiais que eles mandavam, a gente montou uma estrutura narrativa, né, de um projeto em cima de um personagem que não existia, mas que dava pra pensar todo o arco dele. E aí eu fui atrás desse cara quando eu entrei. E o cara que vocês acharam é espetacular, assim, tipo... Foi emocionante. E é muito. A cena que ele conta a história dele é de chorar mesmo. É muito emocionante. E uma coisa que acho que funcionou muito bem, porque tem algumas falas que ele fala no filme que é exatamente como a gente escreveu no roteiro, assim. Eu não sei exatamente como o Mamute dirigiu isso, mas é que ele fala a mesma coisa, mas põe uma personalidade própria que cresce 1 milhão de vezes, assim, e tanto é que aquela coisa, o nosso roteiro inicial tinha 2 personagens, né, que era o contraponto. Era o personagem do presidiário e o personagem do empresário que participava desse... Como voluntário, né? Como voluntário, mas aí depois eu pensando, eu acho que o corte da Sassá sem o cara incrível, assim, porque se você for pensar em termos de narrativa, em realidade virtual, você acaba sendo o cara que vai visitar. Você não precisa de um personagem para te representar, porque você já tá lá, sabe? E acabou caindo no meio do processo de edição esse outro personagem. Eu acho que foi decisão muito acertada, assim. A gente levou um tempo para tomar essa decisão. Eu e o Lagos, a gente ficava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu tenho muito orgulho da gente ter decidido isso, porque além do que o Joe falou, tinha uma coisa tipo de deixar o branco salvador, sabe? Em evidência. E a história não era sobre isso. A história era sobre esse personagem, né? E além disso... E a mudança de preconceito que a isso. gente tem conhecendo ele, né? Exato. E tem uma coisa que é fundamental na bitola desse filme, que é a realidade virtual e tal, que assim, o filme chama Step to the Line, que ande até a linha, sei lá, pise na linha, não sei qual seria a tradução melhor, mas a ideia é que a mulher lá da ONG vai dizendo assim, quem já aconteceu alguma dessas coisas, por favor, dá um passo para frente. E ela vai enumerando coisas que acontecem com grupos que estão mais em risco, mais à margem da sociedade, desfrutando menos da divisão do capital. Para dizer,
de uma forma assim. E aí, você vê que as pessoas que estão na cadeia, elas literalmente passaram por coisas que as pessoas que não estão na cadeia não tiveram que passar. E a história é empática, forte nesse sentido por causa disso. E por que a bitola é tão importante? Porque a gente assiste isso em cima da linha. Então, a gente é o juiz, entre 1000 aspas, dessa narrativa que essa moça propõe, essa moça da ONG propõe. Então, quando você vê que as pessoas estão dando passos para linhas, perto da linha, elas literalmente estão caminhando próximas de você, né? Elas estão se aproximando de você. Só para tentar fazer o público, o ouvinte imaginar um pouco melhor, né? Era uma dinâmica dentro de um ginásio onde tinha uma linha e os empreendedores ficavam de um lado, os presidiários de outro, e uma mulher, que é essa mulher que a Sabrina se referiu, com um microfone na mão, uma líder, que estava liderando ali a dinâmica, e ela ia fazendo perguntas, né? Deem um passo até a linha, e você fica assim, olhando todo mundo assim, a fila indiana em lateral, né? Uns olhando para os outros, até o final, assim, um monte de gente, né? E para trás também, você tem essa coisa do VR, né? Você pode olhar para um lado, olhar para o outro, você tá bem no meio da situação toda. E aí, essas perguntas evidenciam, eu tive essa sensação perfeitamente, Sabrina, é bem isso mesmo, você sente o júri ali, né? E você começa a entender. Eu acho que foi por isso que foi um dos objetivos dessa ONG também, é mostrar isso, né? E do filme em si, essa denúncia, né? E abrir esses olhos pra gente que tá de fora, né? Que tem alguns fatores que são, né, comuns àqueles que estão presos e aos que não estão presos, né? Se eu puder adicionar só mais um comentário sobre o porquê a bitola é tão importante nesse tipo de narrativa, é que a gente forçou um personagem a ser o personagem principal e ele tem todos os méritos para ser esse personagem, mas ao longo do filme você, como espectador, tem o direito de escolher para quem olhar. Isso Exato. É muito diferente de uma narrativa de cinema comum, sei lá, 2D, sei lá, plana, não sei como a gente diria, o cinema tradicional. O cinema tradicional, ele obriga as pessoas a olharem para certos lugares. Inclusive, a própria ideia do documentário se diz que não é exatamente documentário, porque uma hora que você aponta a câmera para um lado, você decide omitir tudo que está fora do quadro, e isso não acontece nesse nosso 360, tudo estava em quadro. Então você podia escolher, eu estou ouvindo meu personagem principal aqui, mas deixa eu ver esse cara aqui que também é super assustador, deixa eu ver como é que é esse ambiente, esse chão, enfim, você toma decisões como espectador que você não tem o direito de tomar ao assistir um filme tradicional. Pois é, e aí eu me pergunto, como é que é pra quem tá montando? Porque você é a pessoa, geralmente, nós somos, né, as pessoas que escolhem pra onde o espectador vai olhar, né? E nesse tipo de trabalho a gente não escolhe mais, mas ao mesmo tempo tem algumas questões aí, né? Você tem que pensar no tempo da dinâmica que tá rolando, se vai dar tempo da pessoa olhar pra onde tá acontecendo a coisa, ou se ela pode se distrair com alguma outra coisa. Muda bastante, né, essa dinâmica. Como é que foi isso na sua cabeça? Se você ficava pensando, poxa, aqui eu tenho que dar mais tempo. Sim, com certeza. Não. Deixa rolar solto, né? Não posso cortar rápido. Com certeza é uma batalha, né? Entre ansiedade e frustração, diria o Estevão. Porque você nunca sabe o que tá funcionando, o que não tá, você mostra, enfim. O trabalho com o Lagas é sempre gera muitos frutos, porque a gente sempre debate muito, é muito gostoso trabalhar com diretores assim que falam e que estão dispostos a ir atrás ou devolver uma ideia que a gente tinha ali no passado, é muito legal isso. E sobre que horas cortar, o Marcinho Hashimoto fala muito sobre intuição, e eu acho que a intuição é uma coisa que a gente, ao longo da carreira, não é à toa que a gente tem, e eu acho que ela é desenvolvida através da experiência. E tem Ela se aprimora, né? Acho que sim. Acho que você começa a intuir melhor com o tempo. Eu não sei se eu tinha tanta experiência assim. Eu era jovem quando a gente fez esse filme. Mas eu acho que, putz, cara, tem umas coisas técnicas. Por exemplo, naquela época, quando você começava o filme, você começava olhando para um ponto, então a gente sabia que aquele ponto era um ponto muito importante.
nunca podia botar o seu personagem principal totalmente oposto desse ponto. Porque, no geral, as pessoas ficam um pouco atordoadas com o 360 e elas não vão fazer grandes movimentos. Ela pode até, sentada numa cadeira, olhar para trás. Desculpa se eu saí do microfone. Eu fui o louco da cadeira giratória. Quando então, mas o Laganaro falou, não, assiste isso. uma cadeira giratória, eu fiquei rodando que nem um peão do baú ali. Eu acho que se você tivesse com o óculos, Rafa, você ia talvez se movimentar um pouquinho menos. Ia dar uma tontura do caramba, né? Entendi, olha aí. Muita diferença então, né, realmente, da tela, né, que você tá assistindo. Eu acho que tem isso que a Sá falou do norte, e aí vai, por experiência mesmo, de já ter feito várias coisas, eu acho que tem uma diferença muito grande, uma coisa pra se pensar muito, que é assim, o que eu sempre falo é, pensa que o mundo é 360, certo? Então, assim, a gente tá conversando aqui no meu gravador, tá falando que a gente tá 1h30. Você tá 1h30 olhando pro mesmo lugar, não tá? Você podia estar olhando... Basicamente. Você podia estar olhando pra outros lugares, não podia? Sim. Por que você não tá olhando pra outros lugares? Interessante, né? Comportamento humano, isso. Porque não te interessa, padrão, né? Assim, se não tem um motivo pra você virar pra outro lado, é o que eu falo sempre de uma sala de aula, né? Se um aluno, no meio de uma aula de aula, começa a girar e olhar pra todos os lados, ele é um esquizofrênico, né? Ele é um louco, né? Assim, então, aí a gente, como diretor, tem que pensar muito nisso, né? Eu quero criar um momento em que seja legal a pessoa ficar olhando pra tudo, e aí é a história da lava do Museu do Amanhã, que era a primeira metade das cenas era de um jeito e a segunda do outro, né? Quando a gente ia mostrar aquela segunda metade do museu, nenhuma cena tinha um norte claro. Tudo era meio caleidoscópico, tudo era meio sensorial. Então as pessoas podiam olhar para onde elas quisessem o tempo inteiro, porque não tinha uma história sendo contada a ser seguida, né? Era sobre uma sensação de estar naquele lugar. E aí tudo bem. Agora, nesse caso, que a gente tem um filme que começa com essa sequência de porta, porta, porta e um prisioneiro num close a tipo um palmo da sua cara, e tudo que interessa aparece sempre nesse norte, você vai olhar pro lado em momentos que a gente quer. Então, por exemplo, tem isso, né? A hora que ele conta aquela história, por exemplo, que vocês falaram que é emocionante. Na boa, se o cara tá contando a história que, né, quando o filho dele morreu e ele tava na cadeia, ele teve a dimensão dos atos, do ripple effect, né, do efeito cascata dos atos dele, e a mulher desaba de chorar. Se nesse momento você escolher para outro lado, desculpa, usuário, espectador, quem não tem coração é você, não, né? Assim. Só que acaba essa cena, a gente corta para 5 segundos, 7 segundos de uma cena do pátio da cadeia vazia, sem nada na tua frente. E é um momento de solidão, e só tem o vento ali, né? E essa é a hora que você... E você respira desse close maluco, né? Dessa intimidade maluca que você estabeleceu com esse cara. E ali você pode olhar pra onde você quiser, né? Porque, mais uma vez, tentando descrever, né? Nesse momento da dinâmica... Era uma dinâmica, né? Que você tava do lado de um empreendedor e de 2 presidiários ali. E aí você tinha a possibilidade... Era aquele lance da coxinha, né? Você era como se você fosse você mesmo, você tava ali do ladinho deles e as outras pessoas estavam distantes, né? Estavam muito próximo mesmo. Como se você estivesse numa roda... Você era o terceiro cara ali, né? Na conversa, né? Exatamente. É uma roda de 4 pessoas... E você era a 4ª pessoa, né? E via as outras 3. E, de fato, nesse momento não se olha, né? Você vai olhar pro que tá acontecendo. Você tá preso na história que o cara tá falando, né? Diferente, por exemplo, de quando ele fala agora do pátio vazio, que aí sim me deu essa sensação de que... beleza, me emocionei e tal, mas... Tá, ok, vim tomar um ar aqui fora. E aí você fica curioso de olhar onde você tá, né? Você quer se situar ali. São reações bem diferentes mesmo. E, Ricardo, você falou que vocês tinham dias específicos para visitar essas 2 cadeias onde vocês filmaram. Sim. Essa história da linha, essa dinâmica da linha, isso foi uma surpresa para vocês? E vocês deram uma sorte imensa de ter esse evento acontecendo, que é super emocionante? Ou não? Isso já estava roteirizado? Vocês sabiam que isso ia acontecer? Então, essa foi a vantagem, né? A gente tinha o script da dinâmica da ONG dentro da cadeia, né? Então a gente sabia todas as atividades que iam acontecer, e aí o roteiro que o Joe escreveu, né, e eu ajudei, a gente tentou prever quais dessas dinâmicas gerariam momentos mais emocionantes pra gente, né, então a gente sabia que essa hora do step to the line, que a Sá falou, né, que você é o juiz, era o momento pra gente pegar as pessoas pelo estômago, saca, assim,
né? Mas, por exemplo, eu não sabia qual era a história que o cara ia contar pra moça ali na câmera. Não tinha que ideia. ela ia chorar. Eu não sabia, eu não tive como nem que ela ia chorar. Né? E nem que ela ia chorar. Aí é um pouco daquela história do o bom documentarista é aquele que tem acesso e sorte, né? A gente teve os dois nessa hora, né? E aí o filme ficou um bom documentário, né? Muito bom. Né? E lembrando ao pessoal que o filme está disponível no YouTube, então a gente vai colocar aqui na descrição aqui do episódio, então dá uma corridinha aí clica para vocês assistirem aquilo que a gente falou, coloca fone de ouvido, senta numa cadeira giratória, num lugar tranquilo e curte o filme, com celular, porque vale muito a pena. E pessoal, a gente está muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast está de volta, trazendo vantagens para vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acessa o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. E além disso, eles também estão dando um desconto para todos os ouvintes. São 5% em todos os produtos anunciados no site e frete grátis para todo o Brasil. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. Se o usuário, o ouvinte quiser... Você já tentou fazer isso? Você tem alguma dica para fazer isso, Ricardo? Simular um óculos, assim? Você falou de papelão tem esses óculos e tal. de papelão que dá pra comprar no Mercado Livre, né? E hoje em dia tem uns de plástico mesmo, que são como se fossem máscaras de mergulho com duas lentes. Que você coloca o celular, é isso? Exato, e aí você coloca o celular dentro. Pra ver esse tipo de vídeo 360 é perfeito. E o YouTube tem lá um botãozinho que você aperta e ele divide a tela em duas justamente pra esse tipo de óculos. Pro óculos, que interessante. Olha aí. Custa R$30, assim, é super acessível. Eu vou comprar, cara, fiquei bem curioso. Que aí tem já uma série de plataformas mesmo, com bastante conteúdo de vídeos 360 hoje bem feitos, que dá pra assistir nesses óculos e dar uma estudada legal já sobre isso, assim. Mas eu fico curioso, Ricardo, eu queria entender a tua visão, e também do Léo e da Sabrina, né, que já estão em contato com esse tipo de montagem e tal. Queria refletir um pouco aqui com vocês sobre isso, sobre o futuro, né. Eu confesso que assistindo essa experiência e vendo também o vídeo que você me mostrou, Ricardo, de apresentação lá, para os jurados que não puderam, por causa da pandemia, se reunir para ver, sei lá, e tal, não tinham óculos, e aí você vê meio que o making off, que é o sujeito interagindo e tal, com o The Line, né, que a gente já vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele, que a gente comentou na cabeça, que é o vencedor lá do prêmio, que é diferente do Step to the Line, mas, enfim, e aí eu assisti o Step to the Line no celular, como você mesmo já falou, né, aconteceu aqui que eu comentei, vocês falaram, mas é porque você estava assistindo no celular, que você ficou rodando e tal, e no óculos não daria para fazer isso e tal. E aí eu fico curioso, assim, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar aonde você acha que vai chegar essa tecnologia, se ela vai virar uma realidade, se ela vai ser implementada ou não, se é uma coisa
sei lá, a gente viu o óculos 3D, o cinema 3D vindo, e do jeito que veio meio que já foi, né? A galera não se adaptou muito bem à tecnologia. Porque na minha particularidade aqui, eu tive 2 dificuldades nessa experiência, né? Uma é essa coisa da decisão para onde olhar. Eu sempre ficava na neura, talvez por ser editor, não sei, eu tô perdendo alguma coisa, eu preciso olhar para todos os lados a todo momento, senão o que tem atrás de mim, sabe? Enfim, rolava esse pânico comigo. Segundo, obviamente, em momentos que dava pra ter, né? Como você mesmo disse, no momento que rolou o drama maior e tal, eu nem lembrava que tinha ao redor de mim, né? E a segunda coisa foi a coisa da câmera chacoalhando, vamos dizer assim. Me dá um pouco de tontura, não sei, assim, mesmo com o celular na mão, eu fiquei imaginando até que com a experiência do óculos seria pior, não sei. E isso junta com uma coisa que eu sempre tive dificuldade, na real. A gente tava falando muito de The Office até antes daqui, né, e a galera tem assistido muito e tal, que é aquela câmera tremida, chacoalhada, viva e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de conteúdo, né. Você acha que vai ter uma adaptação, que vai ter um consumo, que esses óculos vão virar realidade mesmo, para o pessoal assistir conteúdos, ou é uma coisa que vai ficar sempre nessa coisa pitoresca da situação diferente que você experimenta no museu, ou, sabe, vai na casa de um amigo que tem aquilo, um cara mais aficionado por tecnologia como você? O que você acha? Cuidado com as perguntas que você faz, meu amigo. Não, eu acho que, vamos lá, primeiro tem o lado técnico, né? O vídeo 360, digamos que ele é a pontinha da pontinha do iceberg do que é a realidade virtual para entretenimento, né? E esses que você viu foram feitos há 4 anos atrás, né? Então, que nesse mundo é um século, né? Então, tem uma série de coisas técnicas que eu vou falar um pouquinho, porque já estamos com o pessoal de edição e pós, um pouco, que fazem você ter esses enjoos e esses desconfortos e que nessa época não tinha como não fazer isso. Então, o que eu falo muito é que, assim, pensa no que era o vídeo a 18 quadros por segundo do começo do cinema, né? Que era tudo meio tremido, os era o melhor que dava pra fazer na época, mas tá muito longe de ser bom o suficiente pra não parecer que, enfim... se você assiste, né, com a qualidade de hoje um 4K e vê aquilo lá é risível. A gente tá nisso, né? Esses vídeos que vocês estão vendo, eles são isso do VR, tá? Então, a primeira coisa que tem a ver com a questão, a captação, então isso que você falou de enjoo, tal, tem a ver porque, assim, as câmeras de hoje elas já corrigem tudo, elas já estabilizam eletronicamente, né? Elas têm um metadata que o software já compensa por causa do giroscópio que tem dentro da câmera e você não tem mais 1 grau de tremida no movimento, que naquela época não tinha. Interessante. Outra coisa é o frame rate, né? Quando você tá com um óculos no rosto, com a tela bem pertinho do seu rosto, e você vira pro lado, o batimento dos 30 quadros é a mesma coisa quando você vê a câmera num dolly, né? Fazendo um traveling lateral e você vê o tá. Só que isso ele tá na tua cara, né? E na época não tinha poder, mas pra você ter uma ideia, hoje, os óculos de realidade virtual, se você fizer uma experiência abaixo de 72 quadros, ela nem é aprovada para ser veiculada. Uau, 72? Não, mas uau nada. O que é recomendado é 120 por olho. Olha aí. E isso dá um conforto muito maior. Exato, você não tem esse batimento. Que legal. Né? E, idealmente, estereoscópico, né? Então, o que a gente está falando é esse óculos que foi lançado hoje no Facebook, que eles falam é 4K em cada olho, 90 quadros por segundo. O recomendado de verdade para ser, digamos, o retina, né? Vai ser, né? 8K em cada olho a 120 quadros por segundo, estéreo. Uau. Isso deve dar uma sensação de imersão fodida. Aí você tá de verdade, né? No lugar. Entendi. Então, a primeira é essa questão técnica do que você falou de desconforto e sentido. Segundo é a questão do... eu amo essa pergunta, se não é uma TV 3D ou um Google Glass da vida, né? Não é. Por quê? Aí entra uma coisa que vai muito além do entretenimento, né? Isso é a nova plataforma de computação, né? Então, quem estuda evolução do computador, né? Se fala muito né, das 3 revoluções que tiveram e essa é a 4ª, né? Então, a forma com que os humanos lidam com informação digital começou você precisando ser um engenheiro que carregava cartões e que
os cartões eram perfurados e você tinha que ter um poder de conhecimento de engenharia, de abstração absurdo para manipular essa informação digital e trabalhar com ela. Aí teve a primeira revolução, que foi a interface de texto, o DOS, né? Então, já era muito mais difícil do que é hoje, mas imagina, né? Você não precisa mais mexer em cartões perfurados, você escreve, você só tem que aprender uma linguagem, que é como aprender um idioma. E já é muito mais fácil do que se tornar um engenheiro, né? Sim. Aí ficou muito mais acessível e criou-se muitos usos diferentes. Aí vem a interface gráfica, né? Que é o Windows ou o Mac. Então você não precisa mais nem saber uma linguagem escrita, você aponta ali com o mouse e clica onde você quer na informação. E já ficou muito mais natural para muito mais gente. Segunda revolução. A terceira é o touch, né? E quem tem um filho pequeno ou tem um amigo que tem um filho pequeno, é só ver, né, a naturalidade que uma criança brinca com um iPad com 2 anos. Sim. Você vê o que significa essa revolução comparado a usar um computador com mouse, né? A quarta revolução é a computação espacial, né? Você com um óculos, como um óculos de grau que a gente está usando, em que você manipula a informação mexendo sua mão e interagindo com essa informação como se ela existisse no mundo físico, né? E isso, hoje, a Oculus, por exemplo, anunciou uma joint venture com a Ray-Ban para fazer os óculos de realidade aumentada do Facebook, que vão ser a plataforma de computação e rede social daqui a alguns anos, né? Quer dizer que além de nerds, nós vamos ficar muito bem na frente. Estilosos, pelo menos isso. De né? Ray-Ban. E eu sei que a Apple também fez uma joint, se eu não me engano, com a Oakley, para lançar o da Apple ano que vem, enfim. Mas por que eu tô falando isso? Porque então, quando a gente pensa só no cinema, e eu entendo a pergunta, porque eu odeio colocar um óculos no rosto. Trabalhando com isso há 7 anos, eu tenho preguiça, né, de chegar em casa e botar um óculos no rosto ao invés de ver um filme na tela. Porque demanda... E aí eu vou entrar no outro ponto que vai responder. Mas o fato é, isso já aconteceu, porque ao contrário da TV 3D, que era uma tentativa de um player, digamos, do ecossistema de vender mais dispositivo, mas quem produz conteúdo não conseguia acompanhar... Quem distribuía conteúdo não conseguia veicular, todas as outras partes do ecossistema não conseguiram fazer isso funcionar. Nesse caso, assim, quem tá já no mundo da realidade virtual já viu que isso já aconteceu no mundo, né? Assim, então empresas usam pra caramba já para treinamento ou para trabalho em trabalhos coletivos, né? Ainda mais agora na pandemia. Treinamento, entretenimento, jogos ou filme, educação se usa muito. Então, você usa isso como uma nova plataforma de computação. E isso já está crescendo demais. O nosso azar é porque os óculos não vendem no Brasil e a gente não está vendo isso acontecer aqui. Mas, assim, desde que a Oculus lançou o último modelo dela há 2 anos atrás, né? Mas anunciou há 2 anos atrás, lançou no começo do ano passado. Eles não conseguem vender mais do que eles fabricam. Assim, Olha só. E a gente já se fala gigante. numa base instalada de 15 milhões de headsets. Eles não conseguem fabricar mais do que eles vendem. Acho que é o contrário a frase. Eu falei errado, então, desculpa. Eles não conseguem entendi, fabricar mais do que eles vendem. Que loucura, né? Eles não conseguem atender a demanda. E aí já tem um monte de outros players. Então, tudo isso para dizer assim, não tenho dúvida, e isso podem me cobrar como quiser daqui a alguns anos, que isso já foi, essa dúvida, se vai acontecer ou não. Agora, sobre se você vai parar para ver um filme na sua casa, sim. Aí é uma questão que aí a gente vai entrar numa linha. Porque na verdade é isso, né? A gente tá analisando todo esse papo na perspectiva de um documentário, na perspectiva de uma experiência que o The Line oferece. E é isso que você falou, você parou, né? A experiência toda. Inclusive, a experiência toda que é multi-uso, né? É uma plataforma, né, de computação, né? Inclusive eu vi uma coisa que tem chegado muito material bruto pra mim tô fazendo agora um trabalho de carro e o drone acompanhando carro a carro na estrada e o sujeito, ele tá literalmente dentro do drone, porque ele põe o óculos, sim. Ele fica num cantinho seguro ali, que ninguém vai bater nele, ou ele não vai cair, sei lá, ele senta numa cadeira ou fica em pé ali, põe o óculos e ele entra no drone e fica percorrendo a estrada junto com o tal do carro que ele tá filmando, né? É mais uma forma de utilidade, né? Sim. No caso, até para produção. Acho que a questão não é tanto se o óculos vai pegar, se não vai. Eu acho que o que tá mudando, o que tá mudando é como você visualiza e interage com informação. Acho que esse é o ponto. Exato.
E aí, eu acho que o lance que aí vale muito a pena prestar atenção nos festivais de cinema que estão fazendo isso, né? Então, Veneza, Sundance, Tribeca, mesmo a mostra aqui que traz coisas legais, ainda mais vídeos 360, mas já tá trazendo experiências que a gente chama de 6 DOF, né? 6 graus de liberdade. Então, a grande diferença do que esses vídeos que vocês viram, né, os 360, você tá sempre no ponto de vista da câmera, então é como se fosse um globo que você tá com a cabeça dentro dele. Mas se você se movimenta no espaço, o globo anda junto com você, né? Então, se eu tenho uma pessoa a 1 metro do meu rosto, se eu botar a cabeça para frente, essa pessoa vai estar a 1 metro da minha cabeça também, né? O mundo se movimenta com o meu movimento do corpo, certo? Então, isso são os 3 graus de liberdade, porque eu só tenho rotação, translação e, sei lá, é tilt, dutch e pan, né? Pra quem mexe com câmera. A realidade virtual, de fato, que a gente acredita e que é o que está mudando, digamos, a forma de consumir entretenimento, ela tem os 6 graus de liberdade, que é a translação, né? Então, se eu abaixo a minha cabeça, o mundo entende que eu abaixo a cabeça e se eu olho, tem uma mesa, eu vou conseguir ver o que está embaixo da mesa, né? Ou eu vou dar a volta nela e ver o que está do outro lado, que no vídeo 360 você não consegue fazer. E aí, entra essa forma de consumir conteúdo que tem vários nomes que estão se criando. Tem um pessoal da Argentina que eu gosto muito, que chama 3DR, eles estão fazendo vários projetos bons assim também, que eles chamam um conceito de Active Witness, né? Então você é uma testemunha ativa de uma cena. E aí são intuitos diferentes, né? Quando eu quero, cansado do trabalho, do dia inteiro, arrebentado e tal, eu quero ver alguma coisa, eu não vou botar um óculos na cara para ver, porque eu tenho que ser ativo ali, né? Eu vou interagir, mesmo que não seja um jogo, que eu vou ter habilidade, que eu vou ter status de vitória e derrota, que eu vou ter que ter desempenho. Por mais que quando você consome um conteúdo em realidade virtual, digamos, feito para a realidade virtual, como é o Alinha, você vai se mexer, você vai interagir ali. A comparação que eu faço é muito assim. É quando você quer sentar e esquecer que você tem um corpo, porque é isso que acontece quando você vê um filme, né? Você não lembra que você tem um corpo. Você tá só vendo e ouvindo a coisa. E outra é quando você quer fazer alguma coisa que você gostaria. Eu acho que é isso, né? É muito mais sobre trazer novas possibilidades do que... substituir. Vamos assistir filmes em óculos agora. Filmes 360, né? Eu entendo. Tá abrindo mais a minha cabeça nesse sentido. Eu acho que é isso, né? Você tá... Acho que a discussão vai muito além, né? É interessantíssimo, porque e eu queria aproveitar para puxar a história do The Line, né? A gente falou do Step to the Line, da história da prisão e tal, e tem o The Line, que foi o vencedor do Emmy lá da categoria. Qual é o nome da categoria Outstanding mesmo? Innovation Interactive Media, né? Inovação excepcional em mídias interativas. Ou programação interativa. The Line o cacete, a linha, porque a gente é brasileiro, porra. É isso aí. Aê, rapaz. Em Veneza foi assim, eles deram prêmio pro Alinha, é isso aí. Legal. A linha. A linha. A linha. Que é muito mais nesse sentido que você falou, né? Que eu achei muito legal. É uma animação, existe uma historinha de animação com miniaturas num tabuleiro, né? Numa maquete, que muito legal, né? É São Paulo dos anos 40. Eu fiquei, quando eu vi o prédio do Banespa ali com o bandeirão de São Paulo, eu falei, que legal e tal. E toda uma ambientação, rola um chorinho, né? Música típica aqui da época e tal. E você vai interagindo com esse filme, né? Com essa, se é que a gente pode dizer assim, né? Com esse curta, com essa animação, né? Com esse produto animação, com a história, né? Você tem que executar coisas para que a bicicletinha ande, para que a estrada abra a via da estrada na qual a bicicletinha do Pedro vai. É Pedro, né? Pedro e Rosa. Do Pedro. Você tem que criar uma pontezinha para ele sair de uma situação de perigo que ele tá, com uma fita que você estica e prende. Quer dizer, tem muito para ir para esses lugares também, né? É um novo tipo de mídia, quer dizer, eu acho que é isso que você falou, tem aquela coisa, olha, vamos continuar sentado no sofá jogado vendo televisão, mas vai ter um momento que, não, agora eu quero, não é nem um jogo e talvez uma mistura dos dois, né? Não sei se eu tô pirando na batatinha, uma mistura entre jogo, entre um videogame e um
em um filme, um cinema? O que a gente fala muito é que a gente usa as mecânicas e as ferramentas de games a favor de uma narrativa para criar emoção, como um filme faz, né? Então, é como que a gente tem essa camada do corpo a mais, né, dos outros órgãos do sentido, te ajudando a criar emoção que é uma emoção bem contada como a história de um filme, né? Que isso nos jogos, até os mais indies e os mais modernos até já fazem isso, né? Quem já jogou um Last of Us, quem já jogou um Journey, sim. Sentem isso. Mas, e aí eu acho que é um caminho legal da gente conversar até como futuro de audiovisual mesmo, né? De prestar atenção nisso, não separando e vendo como uma nova possibilidade de se contar histórias usando essas camadas a mais, né? Então, o que a gente fala do A Linha é que num primeiro nível ele é uma história de amor que você só olha e ouve, como num filme, né? Mas no segundo nível, ele é uma história sobre rotina e medo de mudança. E essa parte, que é um segundo nível de entendimento, vem no teu corpo. Porque você aprende a manipular essa maquete num ciclo e você se torna ciclo dessa maquete junto com os personagens, né? E aí tem um incidente excitante que muda a vida deles e você estava já absolutamente acostumado a mexer fisicamente nessa maquete de uma forma que você também estava na sua rotina, né? No seu trilho, que nem eles. É verdade, é verdade. E aí a gente te faz mudar de plano, assim. Você tá de pé, você vai ter que engatinhar embaixo da mesa para ajudar o cara. Então você fisicamente vai ter que entrar em conflito com o que você aprendeu e você vai sentir na pele a dificuldade do medo da mudança, que é, na verdade, sobre o que o filme, a experiência se fala, né? Então, o que a gente trouxe, digamos, de inovador e que eu acho que ganhou os prêmios, e tá ganhando os prêmios que tá, é isso. A gente chama de embodied narrative, né? Narrativa corporificada, né? Que eu falo isso, né? A gente tem que lembrar como a gente fazia quando a gente era criança e brincava no quarto, que a gente pode contar e ouvir história com o corpo inteiro, né? E não só com o ouvido e com o olho, né? Que massa. E aí a gente começa a trazer conceitos de arquitetura, conceitos de dança, conceitos de outras artes que vão onde o cinema não alcança, né? Porque o que acontece total, no corpo da absorver, pessoa, né? É colocar eu vi uma entrevista que vocês falam sobre isso, acho que não sei se foi no próprio vídeo, né? Mas é isso, trazer o corpo pra experiência, né? Que a gente não tá acostumado com isso. E porque quando eu puxei essa filosofada aqui sobre a questão da minha experiência, até eu tento, acho que natural, uma coisa natural que vai ocorrer, a gente tenta pensar o que vai acontecer, né? Com a nossa profissão como editor, como profissionais do audiovisual, dos produtos audiovisuais que são produzidos e finalizados nos dias de hoje, né? Mas o que eu tô percebendo com essa conversa é que, cara, abrir o leque geral, né? Muita coisa pode acontecer e muita coisa vai ser transformada invariavelmente pro editor, né? Coisas como essa que a Sabrina passou, né? De ter que pensar com a cabeça de quem tá ali, diferente dos dogmas que a gente vem tendo sobre as escolhas que a gente tinha, baseado naquela relação sofá, televisão, poltrona, cinema. Agora o leque, cara, vai pra um lado, muito louco, né? Enfim, tô tentando imaginar, assim. Eu acho que esse exercício fica aí de... Posso dar um exemplo concreto disso? Que eu nunca pude falar em nenhuma entrevista porque precisava ser com o editor, porque senão as pessoas não iam entender. Mas é verdade mesmo. Eu tô guardando. Na verdade, quando o Joe me falou desse negócio, eu falei, finalmente eu vou poder falar disso. Eu vou gravar esse episódio só pra falar isso. Mas é verdade. É porque aconteceu um negócio muito maluco num outro projeto na Árvore, e aí no A Linha, aí que me deu esse clique, que é... A gente, quando fez a experiência do A Linha, a gente ia fazer pro Festival de Veneza e eles tinham duas categorias, digamos. Uma que era instalações, outra que eram experiências Sixth Off, né? Que é essa que eu expliquei, que você mexe o seu corpo, né? E eles não tinham oficialmente isso, mas tinha meio que uma coisa que... Se você fizesse uma experiência de mais do que 2 metros por 2, você entraria nessa categoria de instalação, porque era uma coisa física, do espaço de exibição, né? Do festival. E a gente fez a primeira versão do A Linha numa área de 5x5, porque a gente pensou num quarto mesmo de criança, né? Assim, que você andaria por ele. E aí a gente fez o primeiro corte, digamos, nesse espaço, e os caras falaram pra gente, tá muito legal, mas tá muito grande, e se ele ficar nesse grande, ele vai entrar
contra as instalações. E as instalações de realidade virtual, em geral, têm objetos físicos, atores que atuam fisicamente com você, outros elementos externos ao óculos que ganham muito potência, né? E aí, a dica que eles deram, escondida era, no 5x5 vocês vão concorrer contra esses caras e não vai dar pra gente escolher vocês, porque vocês só estão uma experiência... Olha né? aí, interessante. E aí eles falam... Vocês vão se enfraquecer. Exato. Vocês conseguem chegar em 2,5 por 2,5? E isso, pra exibir, também é um problema, né? Porque quanto mais área você precisa pra exibir, mais área usa um óculos e menos gente, né? Em 5x5 eu vejo uma experiência. Em 2,5 por 2,5 eu boto 3, 4 quase nesse espaço. Né? Se fosse 2x2, você põe em 4 no mesmo espaço, né? Assim. Você multiplica as instalações disponíveis para as pessoas. Exato. E aí, cara, a gente começou um trabalho de edição no espaço. E a sensação que eu tinha era exatamente quando você tem um primeiro corte de um filme, que ele tá longo, e você precisa fazer ele chegar num tempo, porque a janela pro cinema não é bom tá tão longo, ou pros 30 segundos da TV, do comercial, que você tem que começar a cortar frame, no nosso caso era cortar centímetro. E eu ficava desesperado porque eu não tinha um montador comigo pra me ajudar a pensar o que podia cortar. Porque a distância que os personagens percorriam diziam respeito ao tempo da cena. E o ritmo da cena. E eu tava ali sozinho fazendo isso. Eu não tinha um editor pra pensar o espaço, que significava, na verdade, o tempo, comigo, pra diminuir. E a gente foi fazendo na raça. E aí a gente chegou num corte, digamos, de 4 metros. Depois a gente chegou num corte de 3 metros. E aí a gente chegou no tal corte e a gente conseguiu chegar em 2x2. E aí a experiência... E aí a sensação quando eu fiz a de 5 é a mesma que quando você, depois que chega no corte final, assiste o primeiro corte e fala, nossa, quanta barriga, quanto tempo morto. Né? Que é exatamente da agilidade. A montagem. Você conseguiu contar em menos tempo, né? Em menos espaço, literalmente. Só que era no espaço, saca? Então eu vejo muito um espaço... Mas só pra eu entender, a maquete era maior? A maquete era maior. Ah, que legal. Fiquei curioso de ver essa maquete maior. Pois é. Mas é interessante. Mas, cara, ficou super... É isso, eu acho que... Eu não tive contato com essa primeira versão, né? Mas tá muito bem contadinho, tá muito bem amarrado. Não precisava não à do toa 5x5, tá ganhando né? tantos prêmios, né? Mas o que eu sinto muita falta, e eu acho que tem um mar ainda pra se navegar e muito grande, é como a gente, né, traz o editor para dentro de uma experiência em que você usa o espaço para contar, né? Interessante. Porque ele é totalmente relacionado, né? Diretamente ligado ao tempo e ao ritmo, né? Enfim, e vários tipos de edição, né? E vários tipos de editores também, porque você tem lá, recapitulando um pouco, a gente falou, né? Tem um espaço lá do Museu da Manhã, que foi uma montagem, tem a linha, né? Que a gente já falou agora por último, e o Step to the Line, que outro tipo de montagem da Sassá. E por fim, só para não ficar gigante, mas assim, tem ainda um outro tipo que a gente está descobrindo, né? Que, por exemplo, o roteirista na indústria dos games, e é como a gente está tratando na árvore para as experiências narrativas de realidade virtual, ele virou um narrative designer, né? Então, você tem que pensar a narrativa como um processo ao longo do projeto inteiro, né? Você não escreve o roteiro, entrega e vai embora. Você vai vendo junto com os outros elementos como contar essa história. E dentro E como adaptar, né? E dentro desse departamento de narrative design, os grandes estúdios de game, por exemplo, tem um narrative editor. Olha aí. Que vai pensar o tempo de cada momento da cena, né? Porque se você deixa um desenvolvedor de software e um game designer colocar um diálogo... Que foi meio que você fez com o Leopoldo, né? Quando você chamou ele pra fazer roteiro, pra pensar nisso lá no Step the Line, né? Ou não? Eu acho que tem esse pensamento de arco narrativo, de estrutura, seja dentro da cena, ou seja na experiência como um todo, que se você deixar como é feito hoje em dia, ele meio fica feito do jeito que foi feito. Não tem alguém que toma isso pra si e fala, não. Sim. Esse diálogo aqui tá frouxo. Que é, no fim das contas, o teu perfil, né? Que a gente volta ao assunto que a gente comentou, acho que, enfim, não lembro mais quem falou, mas que veio... Que é isso, o seu perfil, acho que você mesmo, né? De não esperar o negócio estar pronto pra consertar, né? E sim construir, trazer os elementos para que a construção seja feita. E um pouco o que a Sassá sempre fala, né? Que nós somos contadores de história, né? Eu acho que não tá ligado... A edição não tá ligada ao software em si, mas
em contar história, é ritmo, é emoção, é estrutura, sabe? E que é algo que um programador não tem... Pode fazer isso, mas não é o ofício dele. Não é o ofício dele. Não é o contador de história, né? Cara, interessantíssimo tudo isso. Tô tentando processar tudo isso. Imagino que os ouvintes também estão com essa dificuldade, né, Marcelão? Eu já quero o programa 2, ó. Já fica aí o convite. Vamos continuar nos aprofundando nesse tema. Posso só falar uma coisinha rapidinho? Mas é claro, Sabrina, mande ver. É só pra concluir que o Lagas falou uma coisa que ficou ressoando na minha mente, que ele falou assim, chego em casa cansado do trabalho. Bom, primeiro o conceito chego em casa cansado do trabalho já precisa ser totalmente redefinido, mas em março do ano que vem a gente vai chegar lá. Chego em casa cansado do trabalho, não quero ter uma experiência de pôr o óculos e fazer uma interação e entrar dentro de uma história. Eu fico pensando, cara, porque assim, no fim das contas a gente criou tudo isso, né? Tipo aquele momento Zaratustra 2001, uma Odisseia no Espaço. Tudo isso a gente criou e segue criando e aprimorando para passar experiências de um ser humano para outro. No geral, do mais velho para o mais novo, daquele que teve a experiência, pelo menos, para aquele que ainda não teve, a fim de, poupá-lo de certas coisas ou de fazer ele entender algumas coisas que ele não precisa ter a experiência em si para entender. E aí eu acho que a gente ficou um pouco cínico com o cinema. Cínico e... Acho que cínico é uma boa palavra, que a gente assiste tipo assim, a mulher foi... Outro dia eu fiz essa experiência, não quero assistir nenhuma série que tenha feminicídio no primeiro episódio, quase não tem série. E aí, porque a gente ficou cínico, a gente vê as pessoas sendo mortas e é tipo ok, sabe? Tá. E aí, o que acontece no episódio 3? Nossa, mas ninguém foi decapitado na primeira temporada. Mas calma, calma. E eu acho que a gente tá usando o audiovisual hoje em dia, em 2020 e tal, com tudo isso que a gente passa, como um entretenimento de fill in the blank, assim. A gente tem uns espaços vazios na mente e dá uma aflição danada ter esses espaços, né? A gente foge desse lugar, que ele é muito assustador, porque pensar dói, né? Você fala, putz, será que eu tô vivendo a vida que eu deveria viver? Será que, né? Aquela dose de anestesia que você toma. Exato. Então a gente enche esse espaço, a gente tapa esse buraco bastante, ele fica bem tapadinho com entretenimento, com YouTube, com notícia de jornal, com tudo, Twitter, Instagram. Eu não tô dizendo isso de nenhum pilar de moral, porque eu adoro entretenimento e uso o Instagram sempre que posso. Mas, dito isso, a gente não tá captando dessas histórias todas essa moral que tinha, imagino eu, nesse começo da comunicação, do ancião sentar todo mundo na fogueira e falar assim, bom, hoje é o dia da gente contar a história do dia que o Pepeu perdeu o braço. Foi assim. Aí todo mundo senta pra ouvir a história. Puta merda, foi assim. Mas então a gente não pode... A gente não tá mais tirando essas conclusões e morais nem dos livros bíblicos, porque isso já faz tempo. Ele deixou de ser interessante desde que os caras pararam de falar em latim. Isso é uma opinião totalmente pessoal minha. Porque quando a Bíblia começou a ser lida mesmo, ela putz, tá, já entendi a história. E aí, o que aconteceu depois, né? Aí, enfim. E aí o cinema também, ele não tá mais tampando muito esse buraco de moral, né? Putz, aí você vai lá... Pra você ver um filme no cinema, tem que ser uma Missão Impossível. Eu não tô dizendo a gente, tá, gente? Tô falando de todo mundo, assim. A média geral da população. Putz, vamos lá ver o Missão Impossível, quando o cara literalmente tem que pular de um avião, arriscar a vida de 700 pessoas pro filme ser interessante. E tudo isso para dizer que eu acho que com uma experiência mais complexa, onde você literalmente tem que prestar atenção no que está acontecendo, que todas essas novas tecnologias... Te tira da inércia, né? Te pedem para fazer... Literalmente a gente volta para esse estado de humildade, onde você ouve uma história. E não só ouve a história, mas acho que
reflete mais sobre aquilo tudo, né? É instigado a, né, sair desse... Eu concordo contigo, sair dessa inércia e ter experiências mais ricas, né? Por isso que eu acho que quando você faz essa pergunta que é super pertinente, e o Lagas deve responder isso bastante, tipo, será que isso aí vai vingar? Não é que isso daí vai vingar, será que... O que é o cinema, se não isso? O que é? O que a gente tá fazendo aqui? Eu não sei. E aí entra em questões, tipo, o mito do cinema total, do Bazin, né, que o cara falava, né, de, tipo, o cinema ser a forma de reproduzir exatamente como era e tal. Eu falei, quando eu leio esse artigo, eu falei, ele tá falando de VR, ele não sabia que existia isso, né. Mas ou talvez fosse o cinema nos primeiros 70 anos. Exato. Ou mesmo fantasia, cara. Eu vejo fantasia do Aldino e falei, é porque não existia VR. Ele tá fazendo, ele tá te colocando dentro de uma experiência que era o mais imersivo que dava pra ser na época. Mas, tipo, se existisse VR, eles tinham feito em VR, né? Não vai pegar esse tal de óculos enquanto você não poder ver Instagram nele. Fica tranquilo que o Zuckerberg tá trabalhando nisso já, meu amigo. Abriu um picture-in-picture ali do lado. Gente, o papo tá muito bom. O convite já tá aberto aí pra você, Ricardo, voltar aqui. Eu falei em particular aqui com o Ricardo. Eu sou tão podmaníaco, sei lá, vamos dizer assim, consumidor compulsivo de podcast, que eu acho que eu pra ser bem sincero, viu, Ricardo? De tudo aqui, o que eu mais fiquei feliz foi de saber que você tem um podcast. Que demais. Eu tô mais feliz do que o prêmio que você ganhou, Brasil, sei lá o quê. Não, o legal é que o cara tem um podcast, eu já ouvi um episódio, adorei. São 130 episódios, eu adoro quando descubro algo que já tem episódio pra caramba, que dá pra você maratonar, se afundar no negócio, sabe aquela coisa? Enfim, eu tô feliz da vida, hoje é um dia que eu fiquei realmente alegre. Enfim, brincadeiras à parte, eu tô, obviamente, muito feliz também por todas essas descobertas, desse pioneirismo teu, né? Mas também porque, enfim, isso, como você mesmo disse, né, o Nakata, a linha Brasil, é brasileiro, né, tá representando o Brasil, a gente tá sendo pioneiro, todos esses projetos com a O2, com o Museu da Manhã, do Niemeyer, do Rio de Janeiro, São Paulo, isso tudo é muito delicioso saber que a gente tá fazendo parte da história, né? Mas dito isso, como a Sabrina fala, né? Dada essa viajada, obrigado, Ricardo, mais uma vez, cara, por ter vindo aqui e, enfim, trazido tanta informação e conteúdo pra gente. E, Ricardo, correndo o risco de estender mais um pouquinho o papo, o editor de vídeo que queira embarcar nessa história do XR, se você pudesse indicar um caminho só, seja um livro, seja um curso, seja uma referência, o que você indicaria? Duas coisas e editoras. Bem rápida. A primeira é, se puder comprar um desses daí que a gente falou, né, uma máscara de óculos de realidade virtual que você bota no seu celular num Mercado Livre da vida e custa R$30 e assistir o máximo de conteúdo possível para se familiarizar. Você tem que vivenciar. Falar sobre realidade virtual é que nem dançar sobre arquitetura. Né? Não faz o menor sentido. Então você tem que ver. Então assiste o máximo e aí a gente pode pôr umas dicas aí no show notes, se quiser, de plataformas com conteúdos bons pra se assistir em VR, inclusive um que tem o Step to the Line. Queremos, hein? Tipo um Netflixzinho de graça, com muita coisa boa pra se assistir. E o segundo, quem entende inglês, é mais um podcast pra você chafurdar, meu amigo, no bom sentido, que chama The Voices of VR, que é o maior crítico de VR do mundo. Opa, olha aí. Ele já gravou mais de 3.000 episódios, já tem 900 e poucos publicados. Ele é o cara que mais viu VR no mundo, disparado. Ele faz isso já há uns 6, 7 anos. Já me entrevistou 2 vezes e, tipo assim, tá todo mundo lá. Todo mundo que já fez alguma coisa. Olha aí, tem entrevista tua lá, que legal. Publicada só uma. Vou pegar esses links das tuas entrevistas e vou colocar aqui na descrição do episódio. Mas assim, quem quiser estudar VR, tipo, bibliografia escrita, o que tem ainda é muito ou técnico ou antigo, né, das pesquisas lá da década de 70. Eu recomendo esse cara porque ele vai pra todos os lados, assim, e ele divide meio por bundles, assim, arquitetura, neurociência, emoção, ao vivo. Então você pode estudar, assim, as coisas que te interessam mesmo, né, blocadas. E são muito bons os episódios. É a melhor bibliografia que eu posso recomendar sobre. Sensacional. Leopoldo e Sabrina, parabéns pelo trabalho. Fantástico assistir aqui. Quer dizer, o do Leopoldo, eu, né, assisti o roteiro dele, né?
E fico curioso de visitar o Museu do Amanhã pra ver ali as projeções, se é que ainda existem lá, né? Deve estar permanente isso. Sim, tá lá desde que abriu. Ah, legal. Então, enfim, se você é do Rio de Janeiro ou está visitando o Rio de Janeiro, não deixe de ir ao Museu do Amanhã, contemplar aí, prestigiar o trabalho aí do Ricardo e do Leopoldo. E, enfim, obrigado pela participação de vocês aqui. Como sempre, vocês que já estão acostumados. Sabrina já veio algumas vezes aqui também. Brigadão aí por colaborar aí nesse papo tão bacana pros ouvintes aqui. Bom, gente, pra mim é um maior prazer estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que muito me intriga, sabe? Eu gosto... Uma vez eu falei isso pro Lagas, às vezes fazendo audiovisual, eu com essa capacidade de viajar que eu tenho na mente, eu me sinto como tipo um astronauta preso numa cabine de pedágio, sabe? E eu acho que cinema e contar história é tão fabuloso, e pra mim VR é cinema. Pode pôr o nome que quiser, XR... Mas pra mim é cinema, é contar história audiovisualmente, a tecnologia vai se aprimorando ou não. Eu sou alucinada por isso e acho, enfim, os desafios todos que o Laga sempre propõe muito gostosos de fazer. Então, obrigada por terem convidado aí também pra fazer o podcast. Muito obrigado, Sabrina. E valeu também. Eu sugeri a pauta, assim, porque é uma conversa que a gente sempre tem, né, Mamute? A gente é meio cabeção, sim. Fica falando sobre possibilidades narrativas e sempre que eu escuto o Mamute, a cabeça explode um pouco, sabe? Aí eu queria... Por isso que eu pensei, putz, não, tem que trazer o Mamute pra explodir a cabeça de todo mundo mesmo. E conseguiu. A minha já tá em frangalhos aqui. Vou ficar pensando, daquelas noites que você vai pra cama e, não vai dar pra dormir, assim. Fica pensando. E outra, já vou correr agora pro Mercado Livre comprar um negócio aqui. Ansioso pra chegar já. E eu acho que eu cortei o Ricardo nas considerações finais dele, não cortei, Ricardo? Que eu puxei a questão das dicas. Mas nem eu aguento mais ouvir minha voz, tá ótimo. Eu só queria agradecer o espaço mesmo. É muito difícil poder falar com tanta profundidade, assim. Acho que se bobear, vocês vão ter que cortar em 2 episódios, então vai ter gente que vai aguentar ver tudo isso. Mas é muito legal poder discutir com profissionais da área e eu espero mesmo que o pessoal do cinema e os editores entendam isso como um novo caminho e venham na piscina, tá gelada para caceta ainda, mas tem dias de calor. Mas aproveita que tá mais vazia e tem ainda, dias, né? que é bem quente, então fica gostoso. Mas é sério, vai ser muito importante ter mais gente do cinema junto pensando isso, porque eu já tenho muita gente, né, do software, muita gente do game, muita gente de outras áreas. Precisamos de mais contadores de história brasileiros juntos fazendo isso pra gente continuar se destacando. Muito bem, então ficamos aí com o convite do Ricardo Laganaro. Se você tá interessado, pesquisa, futuca, compra o óculos lá, o negócio do Mercado Livre que ele falou. E estão todos os links aqui para você acompanhar as entrevistas do podcast que ele falou aqui também. E se aprofunda aí, filho. Vai atrás, que é um mercado novo, né, Marcelo? Que tá se abrindo aí. Já é uma realidade. Virtual? Desculpa, gente. Já é uma virtual realidade. Puta, Joe, eu tava falando, é a piada da linguiça da minha área essa aí, meu. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais um episódio aqui do Sala de Edição. Um grande abraço para todos vocês. Valeu, gente. Valeu. Obrigado aí por nos acompanhar. Grande abraço.